Boa tarde a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento os nossos funcionários, cumprimento o público, jornalistas não temos ainda. Dar início então à nossa reunião de executivo de dia 9 de setembro de 2019. Portanto, a outra reunião já estava marcada, ficamos com esta para então dia 17 às 18 horas, reunião extraordinária, com esses pontos em agenda. Não sei se há aqui um que a Vera há pouco me falou, Conselho Municipal de Educação. se será necessário ir à Assembleia Municipal. Temos a ata dia 26 de agosto para aprovar, não sei se alguém quererá usar a palavra, se está tudo ok, se podemos votar, se querem que votemos na próxima reunião. Eu não leio a mexer em geral as atas são mais ou menos 20 minutos. Sim. Se houver alguma coisa. Também, está muito bem. Colocando à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a nossa ata. Entrando primeiro na ordem do dia, com os senhores que dar a palavra. Muito bem. Muito bem. Senhora Vereadora, pode começar. Temos uma hora para este ponto. A Vereadora Sofia. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários, público aqui presente. Eu gostaria de duas notas, se me é permitido. Em relação ao protocolo que foi assinado com a Fundiestam, gostaríamos nós, bancada do PS, ter acesso, se fosse possível, a uma cópia desse protocolo. Vossa Excelência fará chegar por mail, pelos meios normais. Depois, em relação à Casa do Benfica, à suposta Casa do Benfica, de que tanto se fala, oficialmente, apenas o que temos é uma aprovação em relação à desafetação do domínio público para o domínio privado em relação àqueles 3 passos que se encontram ali no Passeio da Liberdade. Nada mais. Muito se tem especulado que é aí que se irá instalar a Casa de Benfica, mas oficialmente nada se sabe, muito menos, e a ser verdade, como é que isso será feito. Será um ajuste direto? Existiu algum concurso público do qual não tivemos conhecimento? Pois bem, a bancada do PS nada sabe sobre isso e gostaria de saber. E é só, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimente todos os presentes. E eu gostaria também de fazer aqui 2 notas. A primeira das quais vai para a recepção aos professores do Conselho, que a Câmara, em conjunto com o Centro de Formação de Professores, realizou no dia 5 de setembro, em formato de uma ação de formação de curta duração, o Santarém Educa. Portanto, queria dar os parabéns pela organização e pela forma como acolheram os 550 professores que participaram no Santarém Educa deste ano letivo. Referir os oradores Frederico Lopes e João Prata como oradores que motivaram o público e que deixaram, nomeadamente o último orador, o Dr. João Prata, deixou uma mensagem a todos os presentes, a todos os professores presentes, fazendo alguns exercícios, onde salientou que o querer realmente, e fomos nós os professores que estávamos presentes, que participamos nesse brainstorming que ele fez, que o querer realmente prevalece sobre o saber.
Foi uma mensagem muito forte que ficou para todos os professores que neste ano letivo têm novas iniciativas nas escolas, novas maneiras de organizar os currículos, portanto, uma série de propostas feitas pelo Ministério da Educação e que algumas escolas abraçaram. Penso que no Concelho de Santarém nenhuma das escolas integrou o novo projeto curricular, os planos de inovação, mas de qualquer forma essas propostas estão aí e todos nós temos realmente que querer para mudarmos a educação e para irmos ao encontro das necessidades dos nossos alunos. Esta mensagem do querer foi muito referida e todos nós percebemos a mensagem que realmente temos que querer para mudar as coisas na educação, e eu deixo esta sugestão para que seja feito também para o Executivo da Câmara, no qual nós nos incluímos, que o querer também tem que ser aplicado não só para a educação, mas para a própria autarquia. A própria autarquia tem que querer mais para Santarém. Santarém está a ficar cada vez mais para trás a nível das capitais de distrito. Portanto, eu acho que todo aquele querer em relação ao saber que nos foi transmitido, porque se nós quisermos o saber acaba por acontecer, eu peço para que o Executivo faça também este exercício, veja o que quer e que aposte neste querer e que acredite e que consiga transformar Santarém numa cidade um pouco melhor do que aquilo que temos hoje. Somos uma cidade do interior, temos temperaturas elevadíssimas, não temos jogos de água, temos tudo seco, não temos jardins apelativos, portanto eu penso que este querer, pelo menos de embelezar a nossa cidade, tem que ser repensado e temos que oferecer aos nossos cidadãos algo melhor. Portanto, eu acatei a mensagem que foi transmitida com muita sabedoria e acho que sim, que nós temos que pensar, temos que refletir, temos que querer para conseguir mudar, mas também peço para que seja feita essa reflexão a nível do Executivo da Câmara de Santarém e que temos que querer mais para a nossa cidade. Temos que querer muito mais, porque realmente estamos a ficar para trás no que diz respeito a esta oferta e ao embelezamento da cidade, que a cidade realmente precisa de um ar novo e de qualquer coisa que mexa com a cidade. E eu estou-me a cingir à parte da beleza que a cidade tem. Temos tantos monumentos, temos tantas coisas, mas temos que oferecer algo mais para que possamos atrair as pessoas para a nossa cidade. Em relação ao segundo ponto, queria dar os parabéns, portanto, ao Grupo Académico das Danças Ribatejanas de Santarém pela realização de mais um Festival Internacional de Folclore, o 60º, que juntou 450 participantes durante 4 dias, alguns grupos folclóricos, portanto, de países estrangeiros, como a Argentina, o Brasil, a Colômbia, a Croácia e a Sérvia, e também muitos grupos nacionais do norte ao sul, e promovendo desta forma tão bem a cultura portuguesa e dando a oportunidade a agentes de Santarém e ao Concelho de Santarém de contactar com outras culturas não nacionais, mas internacionais. Portanto, queria deixar aqui o meu apreço por esta iniciativa, que há tanto tempo se repete e esperar que se repita muitos e muitos anos. Obrigada. José Augusto. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimente todos os presentes. Tenho aqui 2 assuntos. Um deles está relacionado com o trânsito, aqui para o vereador Rato. Há tempos, hoje eu vi que estavam a funcionar a questão dos semáforos da Avenida do Afonso Henriques e do Brasil. A pergunta vai no sentido do que é que se passou e porquê tanto tempo para reparar a anomalia e se ela foi debelada por completo e se está esclarecido o assunto. Em segundo lugar, existe um espaço, que deve ser do vosso conhecimento, um espaço público junto à Escola dos Leões, que nos envergonha a todos, tal o estado de desleixo e de... não sei bem empregar o termo, está-me a faltar o termo porque aquilo choca-me, como é que um espaço dentro de uma cidade, junto a uma escola que está para abrir para a semana, se encontra naquele estado. Eu gostava de perguntar o que é que pensam fazer rapidamente para resolver este problema. Obrigado. Obrigado,
Barreiro. Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por, pegando aqui nas palavras do vereador Augusto, lembrar também que também na área dos resíduos sólidos urbanos não se tem verificado melhorias, antes pelo contrário, tem havido, com este calor, e se acentua, enfim, o problema, tem havido um acumular significativo em muitas zonas da cidade e, portanto, não sei se há algum problema grave na recolha, mais na zona urbana, mas o que é certo é que se nota, digamos que em algumas zonas, um acumular excessivo daquilo que é o lixo e a falta de recolha, com a agravante das temperaturas, que do ponto de vista da saúde pública não é nada favorável e, portanto, eu gostava de saber se há algum problema, se já foram tomadas medidas relativamente a essa matéria. Depois, também queria pedir ao Sr. Presidente que marcássemos para uma próxima reunião uma visita às obras do mercado municipal, está aqui mesmo ao lado e, portanto, faz todo o sentido que nós possamos ver como é que estão a decorrer as obras e sermos informados in loco, nada melhor do que isso. Por último, queria falar de atividade desportiva e nem de propósito, antes da reunião, estávamos a trocar algumas impressões sobre isso, mas queria começar... Não falamos só do Sporting, também falamos do desporto em geral, mas obviamente falar do Sporting é natural entre sportinguistas. Mas tem a ver com o Clube Desportivo Amiense e com as obras que aparentemente deviam estar prontas para o início da temporada, mas aparentemente há um atraso na reposição do relevado e, portanto, queríamos saber o que é que se passa, se está tudo previsto, se vai haver alguma aceleração agora de última hora para que o clube possa treinar, os jogadores possam treinar e jogar no seu espaço habitual. E também saber, relativamente à União Desportiva de Santarém, enfim, o que é que está previsto. Hoje temos aqui um tema agendado, que é a cedência de algum material, mas o que é que está previsto para enfrentarmos a participação num campeonato nacional? O acesso ao campo de União já é um acesso que tem, enfim, não é o melhor cartão de visita para quem nos visita. E convinha também que o próprio campo, enfim, tivesse os melhoramentos possíveis para que não só se cumprissem os regulamentos da Federação, mas principalmente para que também Santarém não ficasse mal com o facto de ter um clube na primeira divisão, na terceira divisão nacional, portanto nos nacionais, e que não melhorasse as condições de funcionamento daquele espaço. E, portanto, era sobre estas duas matérias também gostava de questionar o Sr. Presidente. Muito obrigado, vereador Inês. Muito boa tarde, Sr. Presidente, caríssimos colegas vereadores, senhores trabalhadores do município, público, órgãos de comunicação social que possam estar na sala ao lado. Muito boa tarde a todos. Cumprimento todos de uma forma geral, porque a seguir às merecidas férias reunimos-nos de novo para continuarmos a trabalhar, obviamente, em prol do nosso Conselho. Pedi para intervir neste ponto de período antes da ordem do dia. 2 pontos já foram aqui focados pela senhora vereadora Virgínia Esteves, mas enquanto vereadora quer da Educação, quer da Cultura, apraz-me aqui fazer 2 felicitações. A primeira, à comunidade educativa do Concelho de Santarém, nomeadamente aos docentes, desde o pré-escolar ao ensino superior, que estiveram connosco na abertura, chamemos assim, do novo ano letivo 2019-2020, reunindo-nos no Convento de São Francisco para, numa ação de curta duração, partilharmos algumas ideias, desinquietarmos as nossas atitudes. Como dizia o formador João Prata, é preciso que nós tenhamos atitude para além de conhecimento, de outras qualidades que possamos ter também estudado e desenvolvido, conhecimentos, competências que nos desafiemos todos a fazermos um ano letivo com forte motivação, dando valor àquilo que já temos e fazendo o caminho para que consigamos ir despertando novos projetos ou novas metodologias ou novas estratégias de ensino para que os nossos alunos almejem o tão sucesso educativo que nós preconizamos. Portanto, pessoas motivadas, como ele dizia, pessoas motivadas atingem resultados, pessoas que atingem resultados são pessoas motivadas. E, portanto, é essa uma mensagem forte que deixamos aos professores, que é importante também que não nos esqueçamos que a sala de aula também é um espaço de brincar, que o estabelecimento escolar também é um espaço de brincar sobretudo permitindo a criatividade e o desenvolvimento de competências às crianças
e aos jovens do nosso concelho, e nessa perspectiva deixamos assim uma mensagem clara de que todos, em conjunto, o município, todos os órgãos que estão ligados à educação e ao ensino do nosso concelho, todos nos devemos unir para darmos a este ano, a este novo ano letivo, um ar de maior alegria ainda e sempre na perspectiva de uma educação de excelência. Portanto, muito obrigada a todos os professores que participaram. Aqui uma pequenina correção, nós não chegámos aos 550 professores, mas sim quase aos 400, portanto houve... Não, mas quando falaste em 500, não foi algum equívoco, portanto foram 376 os participantes, quase 400, sim. Mas pronto, o que interessa é realmente... Estava, com certeza. Pronto, mas acontece perfeitamente um pequeno lapso, fica só a correçãozinha, mas não retira, obviamente, nenhum valor àquilo que ambas referimos e ainda bem que todo o Executivo está com este sentimento de que todos somos mais fortes e podemos fazer mais e melhor. Uma segunda palavra de agradecimento também, obviamente, ao Grupo Académico de Danças Ribatejanas, pela organização do Festival Internacional de Folclore Celestino Graça. Na 60ª edição nós tivemos a oportunidade de podermos assistir aos grupos fazendo as suas apresentações culturais, quer em espaços públicos, quer na Casa do Campino, nas mais variadas circunstâncias. Foi um festival que decorreu com enorme grandiosidade. Fica também este nosso gosto por este Executivo ter apoiado este evento, não só financeiramente, como em condições logísticas, como é nossa panagem e como nós gostamos de fazer. Apoiarmos os eventos e projetarmos Santarém também no mundo. Portanto, ao festival, ao grupo académico, muitos parabéns pelo festival e pela forma como este engrandeceu e deu cor e vida à nossa cidade durante os dias em que foi desenvolvido. Também uma palavra para o Pictorinho, o segundo Festival Internacional de Artistas Plásticos, que ainda está a decorrer, vai terminar amanhã, mas que trouxe até à nossa cidade numa organização englobada no projeto de Festival de Artes e Cultura, o IN Santarém, trouxe alguns pintores, alguns artistas estrangeiros da Rússia, do Brasil, da Croácia, pronto, para partilharem ideias, para partilharem técnicas e no fundo também para honrarem aqui alguém que foi mentor deste projeto e que já faleceu, o estimado e prezado amigo de todos nós, Mário Rodrigues, que deu o nome ao prémio de pintura que ainda ontem foi atribuído a uma pintora dinamarquesa. Portanto, muitos parabéns também a toda a organização do Festival Pictorim, desta segunda edição, que também nestes dias, juntamente com o Festival Internacional de Folclore, preencheram as ruas do nosso centro histórico e as ruas da nossa cidade com uma mostra de artes que esteve ao dispor de todos. Neste momento estão 2 exposições patentes com trabalhos de todos os artistas, uma no Centro Cultural Regional de Santarém e outra no W Shopping, que ficarão à disposição de todos até ao final da presente semana. Por último, gostaria de, no âmbito da proteção ambiental, fazer o convite para todos participarmos naquelas que são as atividades da Semana Europeia da Mobilidade em Santarém. Entre 16 e 22 de setembro vão ser inúmeras as atividades. O lema deste ano é Caminha Connosco e, portanto, desde caminhando até caminhando junto ao rio, caminhando nas freguesias, pedalando no nosso concelho, também pagaiando, porque há uma atividade que também pode ser feita de canoa. Eu gostava de salientar aqui 3 ou 4 aspectos. O primeiro era deixar o convite para a abertura oficial desta Semana Europeia, que decorrerá dia 16 de setembro pelas 17h30 na Casa do Ambiente, onde formalmente nós temos já a assinatura com esta, não só da adesão de Santarém à Semana Europeia da Mobilidade, como também há um pacto de autarcas no âmbito das soluções de mobilidade para o nosso concelho. Imediatamente a seguir esta assinatura haverá a inauguração da exposição
pelos nossos rios e ribeiras, também na Casa do Ambiente, e depois, pelas 18 horas, convidamos a fazer a atividade Caminha Connosco para o Rio. É um percurso pedonal com 3.600 metros aproximadamente, que vai da Casa do Ambiente até à Ribeira de Cabanas. É uma inscrição gratuita, mas que tem que ser efetuada online. No nosso site estão todas as informações para que possam inscrever-se nas atividades que vamos promover durante todos estes dias, apenas para que nós possamos ir controlando a oferta dos kits de material que é feita à população que se inscreve nas atividades. Dia 17 de setembro à noite haverá o Caminha Connosco pela Cidade, uma atividade em que os Pacemaker irão colaborar ativamente na sua organização. Dia 18 também um particular destaque para a conferência Os Atuais Desafios Ambientais das Cidades, que decorrerá aqui no Salão Nobre dos Passos do Conselho, com alguns investigadores e cientistas de conceituado renome neste âmbito dos desafios ambientais para a cidade. À noite haverá uma atividade de Pedala Connosco, com a colaboração do Scalabi Trilhos, outra associação, mas aqui sim com bicicleta, um percurso de bicicleta, e também outro a pé, que será organizado pelos Scalabis Night Runners, pelas 9 horas com saída da sede. Mas as atividades vão prolongar-se durante toda a semana, de salientar que o Executivo apresentou este desafio convite a todas as freguesias da cidade, e que 7 freguesias abraçaram também a ideia, fazendo percursos pedonais, fazendo o Caminha Connosco pela freguesia, e foram elas a União de Freguesias de Azóia de Cima e Termês, a Junta de Freguesia de Póvoa da Isenta, a União de Freguesias de Romeiro e Várzea, a Junta de Freguesia de Abrã, a União de Freguesias de São Vicente do Paulo e Valfigueira, a Junta de Freguesia da Arneiro das Milharícias e a União de Freguesias da cidade de Santarém. Portanto, todos irão colaborar ativamente, ou dinamizando percursos, ou apoiando nas atividades que vamos fazer. Portanto, fica o desafio principal lançado para dia 21. Dia 21 vamos dinamizar mais um percurso ambiental, que desta feita pode ser feito ou pedonalmente ou em canoa, dado que o Clube de Canoagem Scalabitano se associa a esta organização. É um percurso desde Ribeira de Santarém a Caneiras, com 6,5 km, que durante todo o percurso faremos vários momentos de paragem, onde estarão cientistas e investigadores para nos falarem sobre a riqueza, quer da fauna, quer da flora, que nós temos no nosso concelho, nomeadamente nas margens do nosso Rio Tejo. O Tejo Alive é dia 21 de setembro, como já disse, e vamos juntar-nos às 9 horas da manhã na Ribeira de Santarém. A Câmara assegurará depois em autocarro o regresso desde Caneiras até à cidade novamente. Portanto, durante a manhã vamos fazendo o passeio, almoçamos em Caneiras todos juntos e regressamos à nossa cidade de autocarro. É mais uma oportunidade de conhecermos melhor o nosso território e de apelarmos a todos pela preservação daquilo que é o ambiente e o habitat da biodiversidade do nosso concelho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Dando aqui as respostas ao que foi solicitado pelos senhores vereadores da oposição, começo pela vereadora Sofia Martim. Relativamente à questão do protocolo com a Fundistam, senhora, eu quero dizer que o protocolo veio a reunião de executivo e, portanto, já neste mandato, foi até o vereador Jorge que tratou, pode eventualmente ter sido numa reunião em que não tenha estado, mas também já na Assembleia Municipal de Abril e também após ir vindo à reunião de Câmara, nós levámos, e também estava isso na revisão, e também estava, salvo erro, num protocolo, isso já não sei se depois a adenda já veio cá ou não, mas também era uma coisa simples, tinha a ver com as unidades de participação. Como sabe, a Fundistam é um fundo da segurança social, ou seja, isto é o Estado, sendo mais simples assim, que tem este fundo, e esperamos que todos corra bem, porque está a gerir o dinheiro das nossas reformas e a tentar maximizar esse dinheiro.
pelas diversas avaliações que foram feitas e reavaliações, chegaram à conclusão que aquilo que tinha sido falado inicialmente não chegava, ou seja, o município de Santarém, para recuperar todas as habitações dos militares, as casas dos militares, que não são conhecidas nas traseiras da EPC, teríamos que entrar também com 200 mil euros como unidade de participação, para além do imóvel, depois ficaríamos com uma rentabilidade entre 4% a 6%. E nós depois fizemos essa alteração em abril de 2019 e enviámos. Estamos à espera, quer dizer que ainda no último mês enviei um novo pedido de esclarecimento, porque depois isso ficou, não nos disseram mais nada, e ainda a semana passada pedi ao meu gabinete para novamente pedir uma reunião. Porquê? Porque nós também temos urgência nisto, porque andámos tanto tempo e o protocolo já o assinámos há mais de 1 ano e meio e eles tinham muita urgência em entrar em obra. Depois verificou-se a situação que com as contas que a Segurança Social fez não chegava, nós fomos novamente parte da solução, entramos com os tais 200 mil euros de unidades de participação, e depois, desde abril até agora, temos sucessivamente estado a perguntar à Fundistam em que ponto de situação é que está. Eles dizem que estão à espera de um parecer da Segurança Social, a Fundistam, relativamente a aspectos burocráticos que pedi, como disse, uma reunião para nos ver. Mas também, relativamente a esta matéria, estamos a acompanhar e achamos que é importante. Porquê? Porque não podemos eternizar aquilo, há uma solução, se esta que é viável, e eles disseram que sim, pelas contas que apresentámos e que trouxemos à reunião de Câmara, mas se nos disserem que não é, que nos digam. Mas até agora não é essa a informação que temos, muito pelo contrário, aquela Assembleia Municipal de Abril seria para desbloquear tudo isto. Não, o feedback que houve essas reuniões, e depois em abril, e depois o vereador Jorge ainda estava cá, até referiu isso, que entrávamos com os 200 mil euros das unidades de participação para viabilizar tudo aquilo. Sobre a Casa do Benfica, eu queria dar aqui algumas notas, que é o seguinte. Isto não há nada... Há uma grande celeuma sobre isto, e quero dizer que até de alguma maneira me sinto entristecido com algumas coisas sobre este aspecto. Também já passarei a explicar. E dizer também aquilo que referi na Assembleia Municipal sobre esta matéria. Claramente que houve a desafetação, como disse, desafetação não, ou seja, a passagem do terreno para o domínio privado. Isso foi a reunião de Câmara, foi a Assembleia Municipal e, como nós dissemos, desde a primeira hora estávamos a fazer porque tínhamos um interessado, que era o Sport Lisboa e Benfica, em que as cafetarias fossem uma futura casa do Benfica. E estou a dizer isto porque podíamos ter feito dizendo que iríamos depois, à posterior, arranjar um parceiro. Mas sempre dissemos que era esse e era por isso que o estávamos a fazer, porque fomos confrontados que tinham entre Santarém, uma escolha em Santarém e um outro concelho, e há pouco também vou falar isso com a vereadora Virgínia, que muitas vezes falam-se das capitais distrito, mas tivemos esta atitude, mas se não a tivéssemos, isto estaria noutra capital distrito e se calhar as mesmas pessoas que hoje estão a apontar e as mesmas pessoas que marcam reuniões com a DGPC, que vão para Lisboa e que tentam de alguma maneira inviabilizar, não é com aquilo porque acham que tem que ser outra coisa qualquer. Fico triste porque também ver tanto esse parar em Santarém, é muito próprio de Santarém, muitas vezes querer separar coisas. Mas essas mesmas pessoas, algumas delas, tenho a certeza absoluta, e o vereador Rui Barreira assinou isso, mas não estou-me a reportar ao vereador Rui Barreira, que fica aqui claro. A questão, não, o vereador assinou a questão da Casa do Benfica, não veio ali. E eu estou a dizer isto, são para algumas pessoas, mas sei que não é neste caso, que fique claro que não é o vereador Rui Barreira, nesse aspecto. Não, nesse aspecto, noutros, relativamente à matéria de tentarem que isso seja pronto. Agora, o que é que nós dissemos? Já deu entrada do ponto de vista do urbanismo, e eu quero dizer uma coisa, eu disse que iria trazer um protocolo à reunião de Câmara com o Benfica, que já enviamos para o Benfica, mas que fique claro, eu também disse isso na altura, até o Sr. Presidente da Assembleia disse que era entendido e que iria trazer, e que assim até havia algumas pessoas que se abstinham sobre essa matéria, mas não tinha necessidade de o fazer, porque estando como Presidente e com as atribuições que a Câmara delegou em mim e outras que me são próprias, eu poderia fazer
eu, com o Benfica, fazer essa cedência do direito de superfície, como disse na Assembleia Municipal. Mas para que não ficassem essas dúvidas nas cabeças das pessoas de Santarém, que estamos a fazer, temos um esquiço de um protocolo em excesso, não sei se estou a fazer entender, onde fica os termos do que está, e por 30 anos que o Benfica quer, tudo isso, com a cedência e com o investimento que o Benfica faz, mas tendo eu já dito tudo isso, os cerca de 400 mil euros que vão investir, os cerca de 20 postos de trabalho que criam naquele espaço. E, portanto, é isso que está em cima da mesa. Já enviámos o protocolo, estávamos à espera desta questão da DGPC, que foi favorável, e portanto, não há aqui nada, e portanto o protocolo foi-nos dito que em setembro seria verificado com toda a certeza o protocolo. Se ainda vier a tempo de vir esta reunião da última de setembro, se não virá a outubro o protocolo, e a partir daí estão reunidas as condições. Mas dizer que nós, executivo, eu, com alguns técnicos nossos, fomos à DGPC. Porquê? Porque algumas pessoas de Santarém achavam que aquilo não deveria e não é dignificante. E, portanto, eu já disse no outro dia algumas dessas pessoas e a outras que, por exemplo, em Madrid, atualmente, sei que isto vou fazer aqui uma pequena, não é comparável o que vou dizer, mas dá para perceber onde eu quero chegar. Não é comparável, mas dá para perceber onde eu quero chegar. É que hoje, ainda vi isso há pouco tempo em jornais espanhóis, o monumento mais visitado em Espanha nem é o Prado. É os chineses que vão visitar o Santiago Bernabéu, que fazem filas e filas à volta disso. E, portanto, se há um mundo que evoluiu, em que a parte esportiva tem o impacto que tem, eu acho que isto é positivo para Santarém. Portanto, está a ser tudo feito de forma transparente e clara, e acho que teríamos aqui algum problema se a DGPC inviabilizasse. Alguns tentaram que fosse inviabilizado. Não conseguiram, mas, portanto, e também quero aqui, apesar de não ser benfiquista, agradecer ao Benfica todo o empenho que tem tido. Apesar de tudo isto, eu acho que na maioria dos concelhos a resposta perante algumas pessoas seria diferente do que foi no nosso concelho sobre esta matéria. A vereadora Virgínia questionou sobre a questão do Santarém Educa. Eu quero também aqui pegar nas palavras que ambas disseram, relativamente, mais uma vez, termos conseguido reunir tantos professores, quase 400 professores. É importante motivar os professores, e nós sabemos que, do ponto de vista daquilo que é os novos parâmetros, as novas visões para a educação, os professores deveriam estar muito mais libertos de uma carga burocrática que têm, estarem muito mais vocacionados para o futuro. Infelizmente, isso ainda não acontece, mas quero crer que chegará lá, e nós pensámos, a vereadora Inês Barroso, a nossa vice-presidente, ainda há 2 anos, quando começámos a preparar e a crescer, achámos que era importante do ponto de vista motivacional, e o que nos chega é muito positivo, porque os professores claramente gostam daquele dia, estão lá com atenção, e acho que saem de lá mais motivados. Também tive a oportunidade de dizer que se calhar é o primeiro ano, o último ano, é o último ano em que vamos ter tão tranquilo esta motivação, porque para o próximo ano já estamos a falar numa descentralização, vamos ter mais pessoas sobre a nossa alçada do município, tudo se fará. Claro que, mas temo que haja ao início algum ruído, mas não será com toda a certeza só em Santarém. O que temos também de alguns concelhos temos muitas escolas ainda nossas, e com as que vêm, essas serão muito mais, e o número de funcionários e tudo aquilo que é administrativo demorará algum tempo até se ajustar, não tenho dúvidas nenhumas que se ajustará. Sobre a questão de nós querermos e do querer sobre o saber, se há uma coisa que nós todos neste Executivo e nos últimos anos temos feito, é o querer. E o município de Santarém, apesar de não dizer tem crescido, está a crescer, tem investimentos significativos no nosso concelho e vai continuar a ter. E quero-vos dizer, para a semana vai abrir o Leroy Merlin, já é sabido, temos outros investimentos que estão em Santarém, alguns grandes investimentos vão chegar a Santarém, não vou dizer quais, porque se souberem depois algum ou outro, não vão vir todos, um ou outro virá com toda a certeza, mas depois o que será notícia é aqueles que não conseguiram que viéssemos, e não notícia os que vêm. Mas também aquilo que tem dito ao longo dos anos,
é que há uma ideia errada relativamente àquilo que é as vantagens competitivas relativamente aos municípios. E dizer que o município de Santarém tem no seu concelho muitas empresas que estão a crescer muito. Eu já dei aqui vários exemplos de empresas que estão a investir milhões de euros no nosso concelho, a criar novos postos de trabalho. Recordo que o Leroy Merlin, parece que não, mas criou 110 novos postos de trabalho. Vai ter a terceira ou quarta maior loja do país nesta área, e também estão a fazer por causa do crescimento que Santarém está a ter. E dizer-vos que muitas, ainda recentemente na zona industrial, abriu um novo stand de automóveis que a concessionária nacional diz que se deve investir em Santarém, porque Santarém, dentro dos próximos anos, vai ser das cidades que mais vai crescer. Temos no nosso centro histórico vários investimentos significativos que já deram entrada os projetos e, portanto, temos toda a certeza que o caminho que trilhamos é o caminho correto. Há algumas grandes necessidades que, infelizmente, não dependem de nós, devido à linha do Norte, que eu acho que é fundamental do ponto de vista daquilo que é a grande plataforma logística, e isso, para nós, diz-nos muito se é algo que é fundamental. Mas os investimentos estão a acontecer e a criação de postos de trabalho, a nossa taxa baixa de desemprego e o crescimento que estamos a ter, os dados do INE não nos enganam a isso. Tenho-os aqui, já falámos sobre eles várias vezes. A instalação do novo hospital em Santarém, como vimos na última reunião que aqui existiu, e, portanto, tudo isso. E agora, quando a vereadora fala de algumas situações, os espaços verdes, nós mudamos todos os espaços verdes. Há uma coisa que todos temos que fazer, e mais à frente, numa das questões, não sei se foi o vereador José Augusto, que já irei falar sobre o espaço público, e também com uma outra matéria, também há uma responsabilidade de todos nós, e tem a ver com o uso do espaço público. Ainda hoje, de manhã, fui surpreendido que partiram um bebedouro no Largo Seminário, portanto está destruído. Há muito vandalismo. Os hábitos das pessoas terão que mudar. A questão das beatas, nós fizemos uma grande campanha contra as beatas, agora é proibido as beatas. Vamos, dentro daquilo que é o nosso centro histórico, dentro do PEDU, fazer vários investimentos de vários milhões de euros. Quero vos dizer que também, relativamente à DGPC, já tivemos parecer positivo para, em algumas zonas, substituir a calçada por pedra, para que, do ponto de vista da mobilidade, a mobilidade seja melhor, mas também do ponto de vista daquilo que é a limpeza, ela seja muito mais fácil. E já tivemos parecer positivo naquilo que é um projeto grande, que é os chamados passeios acessíveis para o nosso centro histórico. Dizer também que mesmo nas áreas menos, nas franjas mais favorecidas, quero dizer que espero, acho que e será de certeza, se não for na primeira, na segunda, mas na primeira, dentro também daquilo que é o PEDU, vamos trazer para a reunião de Câmara, na primeira reunião de outubro, o procedimento, a abertura do procedimento para a empreitada da recuperação do bairro de Alfães. Será uma empreitada de 1.200.000 euros, portanto, onde iremos recuperar o bairro de Alfães, algo que já vinha sendo falado há muito tempo, está dentro do âmbito do PEDU, temos fundos comunitários e estamos a trabalhar, assim como também ainda este ano virá a 5 de outubro, que dá para as Portas de Sol e o Largo de Alcácer. Quero dizer que esta é a primeira fase, porque temos que começar por uma zona da cidade e vai ser a primeira a entrar em obras, depois teremos que vir para outra zona, e não podemos ter o centro histórico todo em obras nessa altura, mas também teremos algumas delas previstas para o Socapeito e outras que depois, mais tarde, iremos falar. E quando me fala a questão da área, quer dizer que nós também temos essa noção. E na semana passada ligámos ao projetista ao projetista que fez o projeto do Largo Seminário, onde nós queremos fazer algumas alterações ao Largo Seminário, onde nós queremos colocar floreiras, queremos colocar flores no Largo Seminário, substituir as bolas por floreiras, está a ser desenhado. Claro que tínhamos que pedir autorização ao projetista, e, portanto, também estamos a trabalhar, e no próximo, espero que isso até ao primeiro trimestre de 2020 esteja feita essa substituição daquelas bolas, daquelas floreiras, para dar ali algum colorido àquilo que é o nosso Largo do Seminário. Sobre a questão do Festival de Folclore, também a vereadora Inês falou, quero dizer que realmente é um sucesso, é uma marca nossa, é um encontro de culturas, e eu acho que é muito importante Santarém ter este encontro com toda aquela cor, e eu acho que estamos de parabéns o grupo
académico e dessa está de parabéns ao Ludger, que é um grande mentor com a sua equipa, diz também aqui um abraço especial, e todos aqueles que de uma forma ou outra acabaram por ajudar neste grande espetáculo que durante quase uma semana encheu de cor e de alegria as ruas do concelho de Santarém. O vereador José Augusto falou sobre a questão dos semáforos. É verdade, houve um problema com os semáforos. O que me foi reportado pelo vereador Ricardo, para dar mais alguma informação, houve uma trovoada num dia, houve uns trovões que afetaram uma parte dos nossos semáforos e alguns deles ficaram ali numa artéria da cidade, ficaram sem iluminação, estão a ser reparados, não sei se estão todos agora a ser, o vereador depois poderá falar sobre isso. Sobre a questão do espaço público e envolvente dos leões, a Câmara e a Junta têm isto, não vou não passo por aí há cerca de um mês e tal nesse espaço, mas irei lá, amanhã não, mas na quarta-feira irei lá passar sobre essa matéria para ver. É um espaço que nós dizemos para limpar, mas há uma coisa aqui que eu gostava de referir. E temos feito muitos apelos disso também à PSP. E agora estamos em remodelação daquilo que é o Conselho Municipal de Segurança e temos reuniões permanentes com a PSP. E eu quero-vos dizer, e tenho feito esse apelo muitas vezes, eu sei que às vezes não é fácil, no sentido de haver algumas participações, porque as pessoas têm alguns problemas. Nós, naquilo que é o espaço público, estamos constantemente a fazer participações para que não deixem delas constar na estatística. Porquê? Porque, ainda aqui foi falado em reunião de executivo, na Assembleia Municipal, de 2017 para 2018, a criminalidade em Santarém decresceu 8%. E nós estávamos com as pessoas do centro histórico que diziam que não. Mas essa é a realidade, os dados são esses. E, portanto, faz sempre um apelo, nós, este que está hoje degradado, temos feito para que seja isso. E também, dentro do espaço público, vamos fazer algumas mudanças do ponto de vista daquilo também que é a eficiência e a poupança de água. O vereador Ricardo Rato também já está a trabalhar isso com os nossos serviços. Em alguns canteiros e algumas zonas da cidade, vamos substituir a relva por outros materiais, por outros embelezamentos e até nos próximos 2 anos vamos substituir muitos, já fizemos isso em alguns deles na zona de São Domingos e, portanto, não só numa perspectiva de poupança de água, mas também numa perspectiva daquilo que é outro embelezamento e que tenham menos manutenção, porque é importante referir. Sobre a questão dos resíduos sólidos, o vereador não tenho nada, o vereador Rui Barreiro, nada em concreto sobre essa matéria. Por vezes acontecem questões pontuais. Eu quero dizer que, e tenho dito, e na última Assembleia Municipal, quando foi o aumento das taxas, falei muito disto. E isto é uma questão que os partidos todos têm que ter atenção. Porquê? Porque eu ainda semana passada, almocei com um amigo meu de Évora, que a argumentação do presidente, do vereador Costa da Silva, não tem mal nenhum, passou por aqui, almoçámos, em que a argumentação do vereador lá é igual à argumentação do PSK e a Câmara lá é CDU. Eu já disse também aqui no Distrito que, por exemplo, a argumentação do PSD contra a Presidente da Câmara Tomar, por exemplo, é a argumentação que vocês têm contra nós, e eu digo a mesma coisa que a Presidente da Câmara Tomar diz. Não sei se estou a fazer entender. Isto não tem a ver com partidos. Tem a ver com algo de responsabilidade. E todos nós, naquilo que é a questão dos resíduos sólidos urbanos, e naquilo que é estas matérias ambientais, ou nos entendemos todos, ou então vamos fazer aquilo que a União Europeia quer. Nós temos cotas para cumprir, não as cumprimos, vão aumentando sempre as taxas. Agora a eficiência cada vez é menor. E mesmo nós estamos a fazer candidaturas via a RES-ITES para a recolha ser feita de forma seletiva. A vereadora Inês esteve nas minhas férias numa reunião onde isso avançou, a candidatura está feita à semelhança de outros concelhos. Estamos a trabalhar com a RES-ITES na perspectiva de ser a própria RES-ITES. A RES-ITES vai começar a fazer a recolha, acho que já começou em Alcanena, se não começou, isto não é segredo, também para ser a RES-ITES a fazer a recolha, ou seja, nós depois não temos que contratar, terá que ser um in-house, agora temos que ver os dados. Muito disto está a ser trabalhado. Agora, é uma matéria que eu quero-vos dizer que depois da reunião que nós tivemos, eu mandei isso para conhecimento dos senhores vereadores e da Assembleia Municipal, é que o diferencial que existiu, o aumento, porque é que nós temos que aumentar as taxas? Porque a taxa que a RES-ITES nos cobra por tonelada passou de 32 para 40 euros no ano anterior. Ou seja, e nós, como a lei diz que é o poluidor pagador, o consumidor terá que pagar esse diferencial. Mas, em junho, ou seja, a nossa Assembleia Municipal decidiu isto, foi em abril, em junho
em junho, já passou para 44,4, ou seja, aumentou mais 4 euros. Ou seja, em 2 anos e meio, as taxas passaram de 32 para 44,4. Portanto, e depois a isto manda a TGR, que está acima e que é complicado. Mas, portanto, isto é algo que terá que ser transversal a todos os partidos e é algo que, passando as legislativas, irei trazer, mesmo no âmbito da comunidade intermunicipal, mesmo no âmbito daquilo que é os entendimentos partidários que devem ser feitos. Porquê? Porque se continuarmos a dizer que as coisas aumentam porque há uma ineficiência da gestão, não é. É uma eficiência de todos nós e, portanto, se isso não for entendido, não será fácil para todos nós. A visita às obras no mercado, se quiserem, na próxima reunião, poderei marcar, já não nesta extraordinária, mas na outra. Este é um valor que é meu, portanto, marcarei, se quiserem. Começamos mais tarde a reunião às 13h30, se calhar 15, e começamos a outra reunião, não a extraordinária, a outra começa às 15h30, porque vamos fazer às 15 horas visita ao mercado. Sobre a questão da atividade desportiva e das obras que estamos a fazer no Amiense, ou seja, as obras começaram, a empresa esteve lá, salvo erro, 2 dias a trabalhar, depois deu férias ao pessoal. O compromisso que está e a consignação é que tem para cumprir. Até agora eles dizem que vão recuperar a empreitada, portanto, até agora não tenho nada em contrário relativamente... 90 dias. Acho que é 90 dias, mas eles perderam ali cerca de 10 dias que eles deram de serviço ao pessoal. Mas, portanto, neste momento ainda não estão em cumprimento. Se estiverem em cumprimento, olha, cá virão as multas, como já foram para outros. Mas não é as multas também que nos causam aqui nada, o que nos causa aqui transtorno é a equipa estar a jogar em Monsanto, mas quero crer que isso não vai acontecer, até ver, não tenho nada em contrário que me diga que haverá o atraso. Sobre a questão da União Santarém, temos andado a falar, foram feitos alguns paliativos, não tem sido... também faço algumas matérias. Há aqui e quero dizer que o município de Santarém, fiz um apanhado nisso nas últimas 2 décadas com a União de Santarém, também tem tido investimentos substanciais, mas aquilo que está acordado é nós temos que fazer uma intervenção no chão das padeiras, já andamos a trabalhar nisso. Claro que a União de Santarém agora também nos fez aqui uma outra proposta, que ainda temos que avaliar, mas relativamente a essa matéria, nós já dissemos que tínhamos uma verba de 750 mil euros já com o IVA incluído para fazer uma reparação ao nível da iluminação, do sistema de rega e na cobertura e bancadas do chão das padeiras. Isto é um evento empreitado, o campo é nosso, portanto teremos que a fazer sempre. Há essa premissa e temos que acertar isso com eles. Estamos a trabalhar nesse aspecto e, portanto, é aquilo que está comprometido durante este mandato, 750 mil euros, já com o IVA incluído, para obras no chão das padeiras. Não sei se fará mais alguma questão. Eu só queria dar nota sobre as intervenções, só dizer relativamente à questão da Resitejo e dos resíduos sólidos urbanos. Não é nada de novo, nós já temos referido isso. Não se trata aqui de um problema de discurso, trata-se de um problema de realidade. E, obviamente, que a Resitejo parece que é uma entidade estranha, mas não é uma entidade estranha. Os municípios fazem parte integrante da Resitejo e estão ligados à sua gestão. E, portanto, devem tomar medidas relativamente a essa matéria. Por outro lado, é óbvio que se nós não fizermos nada para reduzirmos a quantidade de resíduos sólidos urbanos que são depositados em aterro, nós vamos continuar a aumentar os custos que temos relativamente a essa matéria. E por isso é que nós temos dito ao longo deste mandato que é importantíssimo trabalhar no sentido de reduzir a quantidade de lixo que vai para aterro, melhorando os nossos coeficientes, nomeadamente em termos de reciclagem. Mas é preciso também termos a noção de facto, que a Resitejo não é uma entidade estranha que é gerida por outra. Não, os municípios têm alguma coisa a ver com isso. E, portanto, era bom que, se quer que haja discursos semelhantes, quer se esteja na governação ou na oposição, também é importante que haja procedimentos idênticos e esforços conjuntos, não só da Resitejo, mas também dos municípios. Eu gostava só dar aqui uma chega, porque esta matéria realmente vai ser importante, porque o aumento é gradual. A TGR todos os anos aumenta 1,1, ou seja, a APA aumenta. E como os sistemas neste momento são ineficientes, as coisas são complicadas. Mas quero dizer que não é só por isso, há legislação. Vou-vos dar aqui um exemplo de uma legislação. Certo? Que muitos não se aperceberam, hoje podem ir deixar os plásticos aos supermercados, certo? Isso era algo que é o meu plástico lá fica, era plástico que era reciclado e que a Resitejo e os outros sistemas
ganhava algum dinheiro com isso. Hoje, se calhar, vamos tirar de dentro do sistema algum dinheiro e vão as grandes superfícies ganhar com isso. Não sei se me estou a fazer entender. É que muitas vezes também é feita legislação que não tem em conta este tipo de matérias. Relativamente à questão da Resitejo, é verdade, somos nós, o município de Santarém, infelizmente, representa 1/3 da Resitejo, mas só tem um voto. Se tivéssemos 1/3 de peso no nível da votação, se calhar algumas das decisões seriam diferentes. Muito bem. Entrando no período da ordem do dia, de Maria João Batista Fagulha Moura dos Santos, apresentando pedido de devolução de taxas pagas referentes à operação urbanística efetuada no sítio número 1, 1º de dezembro, Rua 1º de dezembro, desculpa, de número 93 União de Freguesia Estado de Santana deste município. Alguns senhores querem dar a palavra? Sr. Presidente, este assunto foi retirado na última reunião e eu mantenho a mesma dúvida que gostava de ver esclarecida. O porquê de, numa das informações que é assinada pelo arquiteto João Oliveira, se falar numa verba de 1.350.945, que tem a concordância do arquiteto Paulo Cabasso, do arquiteto Pedro Gouveia, e depois na versão final aparece os tais 508.28. Era isto. Arquiteto Paulo Cabasso, já viu essa semana? Boa tarde. É fácil de explicar. O técnico que informou faz o seu enquadramento para validar o pedido e também adiantou-se de alguma forma e incluiu na informação uma consulta às guias de pagamento relacionadas com as taxas. O que se passou foi que consultou em vários sítios o mesmo documento e não se apercebeu que de facto era uma triplicação, não é? Nem sequer era uma duplicação, uma triplicação. Aqui o que interessa mesmo e o que é que está para decidir é o valor final, o valor do cabimento, o valor da ordem de pagamento, que é 508,28 euros. Portanto, o valor que encontrou em todos os dados que haviam no processo, em todos os documentos, terá a ver com uma antecipação daquilo que o técnico entendeu fazer, portanto, antecipando, até porque dá para perceber que há mais do que uma informação. Portanto, a informação que ele faz é de enquadramento da situação, há enquadramento, segue em frente. Para além disso, quis juntar a indicação de qual é que é o valor de referência. Os serviços têm uma metodologia que garante a certeza daquilo que tem a ver com a devolução do dinheiro, uma vez que é aferido com rigor pelo órgão de medições e taxas e que apurou o valor que está correto. Portanto, o valor que está correto é o valor que está no cabimento e é o que está para ser devolvido ao município. Muito bem, está esclarecido. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Santa Casa Misericórdia de Pérez, solicitando a isenção do pagamento das taxas inerentes ao pedido de ocupação de via pública com andaimes, sítio na Travessa da Misericórdia, número 19 e 21, União de Freguesias da cidade de Santarém deste município. Retificação do despacho do Sr. Presidente. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De informações prévias de Stencofer, Cidade tem construções férreas, apresentando pedido de viabilidade referente à ampliação do armazém da atividade industrial, sítio na Póvoa de Santarém, estrada da calçada da União de Freguesias das Setas, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém deste município. Já dá a palavra. Eu sugeria que se fizesse uma votação de bloco, que há uma série de assuntos que... Não, mas esta informação prévia... Sim, pode seguir. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora, as seguintes certidões. O uso de direito de preferência pela Câmara Municipal, transmissão de título honoroso, prédio sítio na Rua Professor Pinto Correia, número 14, primeira esquerda, União de Freguesias da cidade de Santarém, deste município. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora, do ponto 5 ao ponto 13, são várias taxas e algumas festas, e outras IPSS de Paata, vou ditar, da Micaiosa, Centro Cultural de Pedra Para, Centro Cultural e Recreativo Alexandre Plano, Rancho Folclórico de Viegas, Suporte Clube Povense, da Associação
a Recreativa Cultural de Alcaneda, a Igreja Evangélica de Usanças e de Centro de Bem-Estar Social de Valfigueira. Umas são a ratificar, outras não. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Entrando no ponto 14, relatório e contas do primeiro semestre de 2019, dar aqui algumas notas, depois ficará as questões que os senhores vereadores quiserem colocar. Dizendo, e repito isto, que eu acho que é importante de o fazer, é pelo 5º ano que o município de Santarém apresenta um relatório semestral da situação financeira. Dizer que o município de Santarém não está obrigado a este relatório, é decisão do Executivo apresentar este relatório, porque este relatório, para nós que estamos no Executivo do município, permite-nos uma melhor gestão de curto, médio e longo prazo, ter uma percepção real do município, mas também do ponto de vista da transparência, achamos que é muito importante ter relatórios semestrais e, portanto, permite a apreciação não só dos senhores vereadores, como também da Assembleia Municipal num tempo anterior àquilo que é. Porque se não fosse feito nesta altura, só em abril de 2020 é que estaríamos a falar do primeiro semestre de 2019 e também do segundo semestre. Dizer que os dados são todos positivos do ponto de vista daquilo que é a receita cobrada, já vamos nos 43,6%, a despesa um pouco abaixo, mas dizer que com estes dados temos a percepção que hoje os orçamentos são realistas, são orçamentos que nos permitem também encarar o futuro com uma grande tranquilidade nestas matérias. Dizer que há aqui alguns dados que influenciam, temos aqui algo que se nota que tem a ver com a subida dos custos com o pessoal, que estão muito marcados nesta prestação de contas semestral, isto visto por termos alguns precários que já contam neste ano, que no ano passado, em 2018, ainda não contavam, apesar de alguns já terem contado no ano passado, mas também por via do descongelamento das carreiras da função pública e também daquilo que é as tabelas das progressões relativamente aos nossos funcionários, e está muito marcado do ponto de vista daquilo que é os rácios. Do ponto de vista daquilo que é o saldo positivo, há um saldo positivo neste nosso semestre, e dizer que também os rácios de solvabilidade continuam a apresentar uma evolução bastante positiva. Quer dizer que também há algo que marca muito este relatório, e quero aqui fazer nota, porque já aconteceu com outros municípios, foi público em Torres Novas, será público noutros ou não, se os senhores presidentes de Câmara assim o fizerem. Eu vou fazê-lo agora, pela primeira vez público, não é nada de grave. Quero dizer que nós, o ano passado, do ponto de vista da arrecadação do IMT, conseguimos uma receita substancial de IMT e influenciada muito por um só negócio. Teve a ver com a reorganização dentro do grupo SONAI. Ou seja, aqui o continente foi vendido de intragrupo e, portanto, isso levou a que houvesse pagamento de IMT. Esse pagamento de IMT, houve uma reclamação, ou seja, nós, o ano passado, arrecadámos 1.400.000 euros com essa venda, que tivemos que devolver agora. Portanto, o município de Santarém devolveu 1.400.000 euros de IMT. Eu vi no outro dia que Torres Novas aconteceu, sei de mais municípios onde isto aconteceu, como sabem, estando em fundos, há entendimentos em que há um direito à isenção relativamente a estas bandeiras. Eu não sou, do ponto de vista ideológico, até acho que estas empresas geradoras de bastante emprego devem ter menos impostos. Só acho é que, como está feita essa tramitação, não é mais correta. Porquê? Acho que isso deveria ser refletido por via de englobamento, ou seja, devia ser no IRC e não com impostos municipais. Isto não é problema deste governo, é problema de todos os governos. Portanto, 1.400.000 euros, se o ano passado foi receita extraordinária, este ano, olha, já não é receita, mas é uma verba substancial. Felizmente, estamos com outros projetos, com outras no município de Santarém. Ainda ontem falávamos haver aí mais uma entrada por causa de vendas de imóveis no concelho, e, portanto, isso está até com algum dinamismo que é importante. Mas não posso deixar de ter a oportunidade pública de, na prestação de contas do primeiro semestre, porque em alguns rácios influencia negativamente os rácios, dizer que este tipo de isenções de IMT não se deveriam verificar, e se calhar era o IRC, deveria ser menor para este tipo de entidades. Só que o Sr. Vereador quererá usar da palavra.
Sr. Presidente, só duas ou três notas. Aqui na página 14 do... Epá, então deixa-me ver, deixa-me lá abrir aqui. Eu só lhe estou a facilitar a vida, mas... Está bem, deixa-me eu ter aqui, que eu não tenho aqui, deixa-me abrir. Se quiser, não lhe diga a página, faça só uma pergunta. Mas vá dizendo, que eu vou ver. Os resultados extraordinários foram positivos em 125 mil euros, tendo-se verificado uma evolução negativa face ao período homólogo em 446 mil euros. Porquê é que isto aconteceu? Aonde? Página 14. 14. Sim. Sim. Depois, na página seguinte, temos benefício, também nos proventos extraordinários, temos benefícios, penalidades contratuais, tivemos um crescimento de 138%. O que é que terá feito com que isto tivesse acontecido? Depois, no texto que segue, diz que os proveitos extraordinários registraram um decréscimo de 486 milhares de euros, em virtude das diminuições registradas nas rubricas de correções de exercícios anteriores e a redução da... Portanto, agora, há aqui um outro aspecto que é na página 18. Página 18. Vem aqui uma... Não, é na página... Relativamente aos custos extraordinários, temos aí também algo que é significativo, que se prende com o aumento de amortizações e provisões. Portanto, em 2018 tinha havido, em 2019 portanto, há uma variação de 100%, também deve haver alguma explicação para isso, e depois nas correções dos exercícios anteriores também tivemos aqui um crescimento significativo de 262%, portanto, que salta à vista. E, portanto, dívidas incobráveis, perdas por existências, enfim, são matérias que eu gostava que fossem explicadas. Depois há aqui na página, julgo que é 18. Sim. Julgo que é na página 18. Essa da 18 anda à procura, não vejo o que está a dizer do 18. É 17, 18, exatamente. Tem aqui com os pagamentos em atraso. E depois tem aqui um quadro que apresenta pagamentos em atraso, mais de 90 dias, Sim. mais de 120 dias, mais de 280 dias, mais de 360 dias. Ora, quando é mais de 90 dias, também é mais de 120, quer dizer, pode ser ou não, mas só diz que é mais de 90, e portanto qual é o intervalo, até 90 dias ou é todos os acima de 90 dias? Mas não temos nenhum. Pois, mas, abaixo. Não, mas... Olha aqui o azulzinho. Eu sei, eu conheço o azul, só temos mas temos ali 44 montantes em 30 de junho de 2019, 44 com mais de 360 dias, portanto, pagamentos em atraso. E aqui a questão é, mantém-se aqui, como está o quadro feito, que há 44 pagamentos em atraso com mais de 360 dias. O que não deixa de ser um bocado contraditório com aquilo que o Sr. Presidente tem dito relativamente à questão dos pagamentos em atraso. E, portanto, era uma das notas que eu gostaria. Enfim, podíamos falar mais coisas, mas bastam-me estes esclarecimentos, Sr. Presidente. Só dá nota que, e repito sempre isto, que eu acho que é importante, e vou dizer uma coisa, que é a tradição do município de Santarém desde sempre, desde que o PS estava à frente deste Conselho, que era as reuniões serem todas públicas. Porque ainda hoje, estou aqui, temos público, infelizmente temos público, há muitos conselhos que fazem uma reunião pública e outra privada, se calhar a maioria das pessoas nem tem noção disso. E nós cá sempre foi reuniões públicas. E isto é uma prática que eu espero que alguns colegas comecem a fazer também e que, do ponto de vista daquilo que é a empresa, porque não, com os montantes de orçamento que têm os municípios mais pequenos, se fosse uma empresa, todos estavam obrigados a revisor de contas e a apresentarem contas semestrais. Não sei se me estou a fazer entender. Mas sobre essa matéria, ao Sr. Vereador, temos os pagamentos em atraso. Nós temos algumas situações pendentes, ou seja, a questão do ponto de vista judicial, e isso são algumas coisas que podem influenciar. Mas, relativamente aos dados que eu tenho dito, temos também a questão da EPC, que também influencia sempre negativamente nos pagamentos, mas pode ver por aqui que os montantes são coisas muito, muito pequenas relativamente àquilo que é pagamentos em atraso. Relativamente à outra questão que perguntou, tem a ver com o resultado das extraordinárias, por causa daquilo mesmo que ainda referi há pouco com a questão do IMT, e essa é uma situação. Isso era o da página 14. Agora da página qual é que foi a outra que perguntou? Falei entre a página 14 e a página 19. Sim, eu já respondi a duas, falta responder uma, qual é que é?
Eu digo já. Eu digo já, que agora já estou noutra página, mas já volto atrás. 15, julgo que era o quê? Mostra lá que eu digo já. Sim, isto teve a ver com a questão de correções, isto tem a ver com a questão das amortizações que nós fazemos e com as correções fundamentais, amortizações e provisões. Portanto, isso tem a ver com amortizações e provisões, portanto, correções que são feitas. Já terminou? Portanto, sim. Portanto, são 44, aquela dos mais 360 dias de atraso. Mas há aqui no balanço, depois na apreciação que é feita pelo ROC, nas principais variações das rubricas do balanço, diz que os investimentos financeiros foram reduzidos em cerca de quase 1 milhão de euros, devido essencialmente ao valor considerado de imobilizações em curso do período anterior e pelas perdas da empresa municipal de Viver Santarém, reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. E, portanto, eu gostava também de ter algum esclarecimento sobre isso. Depois, fala-se também de que a dívida de terceiros de curto prazo foram reduzidas, aquele valor que eu tinha referido anteriormente, os 126 mil euros, em grande parte explicadas pelo aumento de provisões para cobrança duvidosa de dívidas a outros devedores. E depois diz também que os acréscimos de diferimentos ativos aumentaram cerca de 518 mil euros, essencialmente pelo contrato de concessão de energia elétrica a partir de receber no segundo semestre, no montante de 347 mil euros. Portanto, era sobre estes 6 temas que eu gostava... Sobre a questão da equivalência patrimonial, ou seja, o método de consolidação que nós temos é o método de equivalência patrimonial, onde é refletido tudo aquilo que são as contas das nossas participações, portanto, do nosso perímetro de consolidação. E, portanto, isso é refletido, sendo certo que a questão da Viver Santarém nem é quase materialmente relevante pelo orçamento que tem, como tenho dito muitas vezes. O que nos preocupa sempre, e vou-vos dizer, claro que nós, como estamos aqui a fazer, também fechamos as contas semestralmente por aproximação da Viver Santarém e das águas, e dizer que é sempre influenciado no relatório semestral de junho a Viver Santarém. Porquê? Porque só começa a ter receita a partir de junho. E, portanto, as contas da Viver Santarém até junho são sempre, ou seja, mas que no final do ano acabam por ser positivas. Ou seja, influencia sempre negativamente até, porque o grande bolo das receitas tem a ver com o parque aquático e, portanto, influencia isso. Sobre a questão das provisões, dizer que nós, e fizemos isso já no anterior orçamento e na anterior prestação de contas, nós temos provisões também para aqueles que nos devem, não é só provisões daquilo que temos que cobrar, e, portanto, isso também está reflexionado e, portanto, dá esses ajustes com aquilo que temos em tribunal, o que ganhamos e tudo aquilo que é gerido. Portanto, acho que são estas as respostas. Assim como tivemos essa questão da Viver Santarém do aspecto negativo, temos as águas de Santarém tiveram um aspecto positivo. Sim. Mas a mim o que me preocupa mais não é o que vem refletido depois na conciliação de contas. Tem a ver, o que me preocupa mais, e que isto fique claro para todos, é o mapa que é enviado para a DGAL, que é a consideração que a DGAL faz. E a consideração que a DGAL faz é considerado a RESITES. E a RESITES tem um peso muito maior. Eu quero dizer que a nossa capacidade de endividamento, se calhar ainda há uns meses, agora por acaso não verifiquei neste relatório, não verifiquei o que vou dizer, mas se calhar tínhamos menos, se calhar 1,5 milhão, 2 milhões de euros de capacidade de endividamento a menos por via da RESITES. Portanto, que isto fique claro, coisa que não acontece com nenhuma das nossas empresas municipais. Muito bem. Sim, podemos estar em conjunto, se quiser, os 2 pontos da nossa Sim, mas só dar aqui nota também, porque há aqui 2 coisas que eu gostava de referir sobre sobre a questão da energia, porque eu quero dizer que o município de Santarém, por via da caractere municipal, está a substituir todas as luminárias para LED. Já substituímos das 30 mil que temos, substituímos 10 mil, e vamos substituir as restantes 20 mil até, espero, ainda durante este mandato. Mas nós temos que devolver uma parte daquilo que é eficiência ao fundo comunitário. Portanto, não é tudo fundo comunitário, não é tudo ganho, mesmo assim será importante para todos nós, e a fatura está a descer significativamente. Sobre a revisão orçamental, tem aqui é uma revisão pequena, tem 2 situações, também resulta de contratos com o Plano Intermunicipal, que é a contrapartida nacional para o Plano Diretor Municipal de Informático, portanto, que é via CMLT, e também com a segunda fase da eficiência energética, portanto, que esperamos que sejam mais 10 mil luminárias a substituir no nosso concelho.
Portanto, ponto 14, quem vota contra, quem se abstém? Nós abstemos nestes dois Com a pontos. abstenção do Partido Socialista. Ponto 15, para revisão número 3, orçamento das opções do plano, também com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 16, cedência gratuita de material à União Desportiva de Santarém para equipar o Gabinete de Comunicação Social Pedro Machado das Padeiras. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 17 tem a ver com a revogação do protocolo de cedência do espaço da Escola de Amiais de Cima e também com um novo protocolo com a Fundação Cruz Marques, que se predispõe a recuperar a escola e colocá-la ao serviço da comunidade. Portanto, também fazer aqui um agradecimento ao Sr. Ivo por estar disponível para fazer esta benfeitoria no nosso concelho, especialmente na freguesia de Amiais de Cima. Se haverá alguma nota, portanto, votado por unanimidade e esperar que dizer também que já veio aqui a reunião de Câmara que o Sr. Ivo já aprovámos aqui o projeto para construir um lar e, portanto, isto também é próximo do lar a construir em Amiais de Cima. Ponto 18, proposta de adjudicação para a contratação da aquisição de refeições escolares para o ano letivo 2019-2020, no âmbito do acordo quadro da Câmara Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19. Ocupação de espaço público, penso que podemos agora votar estas duas, 19 e 20, também tem a ver com a ocupação de espaço público, área evangélica e motar os despachados. Quem vota contra, quem se abstém, uma ratificação, aprovado por unanimidade. Ponto 21, anulação, uma fatura ao INIAV, também reduzido. Quem vota contra... Bom, eu sobre esta questão, dado a falta de materialidade do tema, são 87 €. Estamos aqui a falar de um assunto que anda a rebolar na Câmara desde 2011. Portanto, nós estamos em 2019. Portanto, a cobrança já não pode ser feita. Portanto, é uma coisa... Mas tem que vir a reunião. Não, mas não é isso que está em causa. O que está em causa foi que trata-se de uma cobrança de resíduos sólidos urbanos, e há bocado estávamos a falar das tarifas e das cobranças, que foi contestada na altura pelo INIAD e não foi aceito pela Câmara nessa altura e andámos a rebolar com esta matéria. Depois escreveu. Mais ou menos em 2013 deixou de haver, no processo que nos deram para nós vermos, não havia mais nada, mas só os custos administrativos que este processo teve, quer dizer, das duas uma, há mais processos deste género, quer dizer, quantos mais haverá? Quer dizer, não faz muito sentido nós estarmos a queixar-nos que, por um lado, pagamos muito à Resi Tejo, temos que não sei o quê, e depois não temos que ter um mecanismo eficiente para que isto não possa acontecer. Neste caso, estamos a falar de 87 €. Aliás, até 87 €. O técnico que informa diz que, não, mas a Estação de Ordem Nacional tinha lá 4 caixotes de lixo e só pagava por um. E, portanto, que havia aqui uma discrepância e, portanto, devia pagar. Mas o que é certo é que estamos em 2019, agora a decidir uma matéria que deve chamar a atenção, e a nossa intervenção tem a ver com isto. Nós votamos favoravelmente à anulação proposta, até porque não há nada a fazer, mas a nossa chamada de atenção é para quem tem responsabilidades políticas nesta matéria, que veja o que é que está pendente e que evite que estas situações se repitam. É só. Sr. Vereador, no processo, não sei se viu e está aqui, houve várias tentativas após isso para cobrar a dívida e, portanto, e isso foi feito e, portanto, nunca foi. Dizer sobre a questão, e já que falamos outra vez deste aspecto, há várias entidades, eu já o fiz, tendo o doutor da Ação Social, no anterior mandato com a vereadora Susana, e já fiz este mandato também, que é, por exemplo, as IPSS terem uma percepção do que é os vários níveis de resíduos. E muitas vezes têm resíduos hospitalares. Mas também há muita empresa, temos feito essa sensibilização das empresas, perceberem que obrigatoriamente, por lei, tem que ter recolha própria de resíduos. E nós, do ponto de vista da fiscalização, temos mais atentos a essas matérias, mas também nestas entidades públicas tivemos, há uns anos atrás, que fazer isso que o Sr. Vereador estava a dizer. Eu recordo que o hospital chegou há uns anos atrás a ter muitos contentores e várias das entidades do Estado tinham contentores que era o município que assumia tudo isso. E em 2011 foi tudo isso verificado
e ficar a ter os contentores que eles têm legalmente, e se tiverem que ter mais, estão que os pagar e ter que fazer as contratações que tiverem que fazer sobre essas matérias. Muito bem. Ponto 21 já está votado. Ponto 22, Cemitério dos Capuchos, pedido de isenção de taxa de exumação de ossadas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 23, isto é uma publicidade, proposta de decisão de final de revogação de licença. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, proposta de atribuição de despesa de representantes aos titulares de cargos de direção intermédia, primeiro e segundo grau. Há uma questão? Aquilo que me oferece dizer é o seguinte: a proposta do Sr. Presidente é completamente omissa relativamente ao número de titulares de cargos de direção intermédia, primeiro e segundo grau a quem se quer atribuir as despesas de representação, completamente omissa sobre os valores dessas despesas de representação e completamente omissa sobre o impacto orçamental e sobre a sua cabimentação nesta matéria, sendo certo que isto é uma decisão da Assembleia Municipal e, portanto, mediante proposta da Câmara, não acha que nós devíamos ter informação sobre isto? Doutora Ana Simas virá a explicar isso. Doutora Ana Simas. Boa tarde a todos. Relativamente à questão das despesas de representação, aquilo que se pretende é que seja aprovada a possibilidade de atribuição de despesas de representação, que será obviamente a todos os dirigentes, sendo que quer o regulamento orgânico já veio à Câmara e diz qual é o número de unidades orgânicas flexíveis criadas, bem como as unidades nucleares, e portanto o número de dirigentes são esses 4 diretores de departamento e o limite máximo de unidades flexíveis serão 20, mas que tudo isso foi aprovado em reunião de Câmara, e a estrutura nuclear em reunião de Assembleia também. E, portanto, não tem valores porque não se consegue prever, porque os cargos, o organograma, quando é feito, não tem que os cargos dirigentes ser providos todos na mesma altura, nem todos ao mesmo tempo. E, portanto, aquilo que vai a pedido da Assembleia é apenas a possibilidade de atribuição das despesas de representação. Não há um período específico, porque também não se sabe quando é que os dirigentes vão ser nomeados e se vão ser todos nomeados. Muito bem. Sr. Presidente, ficamos com este esclarecimento. É que por esta ordem de ideias também nem valia a pena fazer orçamentos, porque a gente também não sabe o que é que vai acontecer, sabemos lá o que é que... Enfim, mas pronto, na nossa modesta opinião, esta proposta devia vir com um quadro anexo que tivesse, digamos que a listagem do potencial de dirigentes a serem abrangidos por esta deliberação e também com um quadro anexo sobre o impacto financeiro que isto tem nas contas. Esta é a nossa modesta opinião, porque era mais claro, mais simples e não remetia para outras decisões que já foram tomadas noutra altura. Mas esta é a nossa opinião. Portanto, se não é a opinião do Sr. Presidente, nós vamos nos abster relativamente a esta matéria, porque consideramos que, de facto, os dirigentes devem ter acesso às despesas de representação e, portanto, parece-me que é natural, é uma opção que existe, está prevista na lei, portanto, faz sentido que isso possa acontecer. Já não faz sentido que se tomem decisões sem ter pelo menos um enquadramento global, não são 10, são 12, não, são 8, ok, mas pelo menos ter um enquadramento global relativamente a essa matéria. E, portanto, não seria assim tão difícil fazer aquilo que nós achamos que era essencial nesta proposta, que tivesse um número de funcionários a ser abrangido e o seu montante orçamental previsto. É previsto, mas não julgamos que era essencial que pudesse acontecer. Mas tudo bem. Faço isso em 10 minutos, Sr. Presidente. Se isso for importante, eu em 10 minutos posso trazer o valor do impacto anual de todos os dirigentes. Pode trazer isso numa futura, para informação dos senhores vereadores. Eu acho que não é isso. Eu quero que fique claro é que nós vamos ter um novo organograma, que já veio cá a reunião, e o que eu subentendi foi aquilo que a Ana Simas disse, é que era todos, e foi isso que falámos, não é subentendi, foi isso que falámos, eram todos os dirigentes de acordo com aquilo. Portanto, e nós, no início do próximo mês, já estaremos com o novo organograma. Contribuir para que os documentos remetidos à Assembleia Municipal e sejam mais claros e evitem intervenções subsequentes. E deixe-me dizer ao Sr. Vereador, eu tenho centros de custos de tudo o que é a despesa do município de Santarém ao cêntimo. E, portanto, sei as expectativas de despesa, e os meus vereadores sabem muitas vezes também aquilo que falamos sobre estas matérias. Acho muito bem que os senhores têm os cargos executivos, mas nós somos vereadores e também temos que saber essas coisas. Muito bem.
Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Para conhecimento temos 2 temas. Formação... Não, já está. Era o 25. O 24 e o 25. Recrutamento para o cargo de direção intermédia de terceiro grau. Ao 25. Então 25. Proposta de recrutamento para cargo de direção intermédia de terceiro grau. Quer dar a palavra? Quem vota contra? Eu percebi que tinham se abster nos 2 próximos. Foi isso que Não, nós estamos a concordar. este? Então pronto. Então quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a nossa reunião, hoje temos público. Bem-vindos à nossa reunião de executivo. Também dizer quem do público querá usar a palavra. Também depois era identificar-se. Está ali o microfone para também ficarmos com a nota daquilo que é... Olá, boa tarde a todos. Está ligado, não está ligado, não está ligado. Já está, mas Tá. a vida lá para fora, acho que estão lá. Tá, então se calhar ouve-se lá Estou? Ok. Já está. Tá, antes de mais, boa tarde a todos. Diz só o teu nome, eu sei, mas... Pedro Eu Vasques. sei que é O nome é Pedro Vasques, portanto, e vou apresentar aqui muito rapidamente a razão que nos traz aqui. Portanto, basicamente, eu moro ali no Largo de Mãe Ramires, portanto, e tem havido ali uma série de situações, portanto, complicadas, relacionadas com dejetos humanos. Penso que vocês já devem estar a par desta situação e, portanto, queria expor aqui um pouquinho a minha opinião. Eu falo um pouco individualmente, está bem? Independentemente disto ser uma situação que tem sido falado por uma série de moradores ali na zona, mas de qualquer forma o que nós estamos aqui a fazer é expressa uma opinião nossa, ok? E não vem em representação de ninguém, está bem? Pronto. Basicamente o que tem havido é uma acumulação de dejetos humanos de forma descontrolada, feita por vários indivíduos. O que começou por ser uma situação relativamente pontual, neste momento atingiu um nível que coloca em causa a saúde de todos nós. Em determinados dias, nomeadamente agora nesta altura de mais calor, verifica-se entre o Largo Mãe Ramires e as zonas adjacentes centenas de dejetos. E quando eu digo centenas, estou a referir mesmo a centenas de dejetos a céu aberto. Torna-se complicado lidar com esta situação, dadas as inúmeras consequências que podem calcular, não é? Algumas delas, um cheiro nauseabundo, principalmente agora, com as temperaturas mais altas, chove pouco e, portanto, é lógico que a remoção é mais complicada. Impossibilidade de transitar normalmente nos passeios, dificuldade de convivência entre os próprios vizinhos, porque acabamos por perceber quem é que são os responsáveis por este tipo de comportamentos. Dificuldade de integração, que podem ter a certeza que não tem sido algo conversado entre nós, mas que individualmente me parece que toda a gente tenta ter alguma tolerância, alguma capacidade de integrar estes vizinhos, mas não tem sido fácil, além do evidente risco para a saúde de todos. Nas conversas informais mantidas com os vizinhos, confirma-se a dificuldade de compreender a demora na resolução deste problema. Não posso deixar de louvar o esforço que foi feito na reabilitação do Largo Mãe Ramires, que ainda está a decorrer, e vemos com frequência, nomeadamente agora o que temos visto, portanto, a rega que está a ser feita das árvores que, entretanto, foram substituídas. Não posso deixar de dizer também que era uma situação que já se arrastava há vários anos, as árvores tiveram que ser cortadas porque estavam muito grandes, porque as raízes já não suportavam, porque com frequência nos dias de maior temporal as coisas caíam. O que me parece é que estas coisas depois arrastam-se muito tempo, demora muito tempo a resolver o que quer que seja, as coisas estão muito tempo sujas e uma pessoa sente-se um bocadinho perdida no meio disto tudo. Portanto, basicamente, louvamos esse esforço, bem como louvamos o reforço na limpeza. Portanto, que isso é algo que nós verificamos. Tem havido mais preocupação em limpar. Infelizmente, não é suficiente para resolver a questão. Portanto, e basicamente era muito importante para nós que tivessem essa noção. E isto não vai ser suficiente para resolver a questão. Muita da degradação ali verificada e que levou à intervenção no largo, não é totalmente, mas muita dessa degradação aconteceu há um ano e tal para cá e foi causada pelas mesmas pessoas que neste momento fazem as suas, ou que utilizam o espaço público como a sua própria casa de banho. Eu sou a favor da integração. Essa integração é sempre mais difícil quando isto acontece à porta das nossas casas, é sempre muito fácil quando acontece longe das nossas casas, mas percebam que não é fácil para nós, como moradores,
interpelarmos essas pessoas, porque na realidade, e aqui eu falo pessoalmente, não tem a ver com medo, não tenho medo nenhum, não tem nada a ver com isso. Mas isto entre vizinhos nem sempre é fácil. Pronto. Portanto, já por várias vezes pessoalmente o fiz, nomeadamente, a determinada altura, quando os candidatos estavam constantemente a ser partidos à pedrada, eu chamei a atenção 2 ou 3 vezes, a verdade é que resolveu, porque os que ainda estavam em condições foram sendo mantidos, mas como é lógico, eu não posso andar a controlar, nem tenho vida para isso, nem feitio, andar a controlar quem é que anda ou não a fazer necessidades no meio da rua, como é evidente, acho que nem sequer isso passa pelas minhas competências. Portanto, eu defendo que determinados hábitos culturais devem ser respeitados, no entanto, este tipo de comportamentos, pelo contrário, deve ser eficazmente repudiado e eliminado para evitar o efeito de rastilho tão habitual em circunstâncias semelhantes e com consequências difíceis de antecipar. Portanto, posto tudo isto, o que eu gostaria de saber, ou o que nós gostaríamos de saber, é que medidas extras estão pensadas, porque precisamos urgentemente que a situação seja resolvida. Okay. Tá. Muito obrigado, Pedro. Não sei se o senhor também querá falar, depois responderei. Mais alguém quer falar? Não tem diretamente a ver com este assunto, mas eu chamo-me Fernando Ferreira, eu não resido no Largo Meia Ramires, mas venho aqui apresentar um outro assunto que também acho eu que tem e pode colidir com a questão da saúde pública. Tem a ver com os dejetos dos canídeos que infelizmente graçam por grande parte das ruas da nossa cidade. Pode ser uma incompetência da minha parte, mas eu não encontrei nenhum regulamento, pelo menos no site da Câmara, que contemple esta situação. Eu gostaria de saber se de facto esse regulamento existe, se não existe, e se não existe, a Câmara tem previsto ou estará a pensar em elaborar tal documento. Mais alguma intervenção? O senhor lá atrás quer falar também? Diga só o seu nome. Eu era para falar com o Sr. Presidente. Diga só o seu nome. António José de Almeida Dias, na Avenida dos Combatentes, que está lá um prédio abandonado, está primeiro e segundo andar com indianos, que não tem nada a ver com isso. Não tem cano de esgoto. Com indianos? Indianos. Não tem cano de esgoto. O pedreiro mandado pelo... Diga-me só uma coisa, qual é que é o número da rua? A Avenida dos Combatentes. Mas, eu sei que é, mas número quê? É o número 100. 100, eu não percebi, peço desculpa. Número 100. Maneira, o proprietário, que era neto da agência dos jornais de São Augusto, que arrendou aquilo aos indianos e não tem cano de esgoto. Ele foi aos serviços, eu falei com o engenheiro dos serviços, onde ele disse, o engenheiro disse, ele não tem dinheiro para fazer o trabalho, portanto a gente não faz. O que é que ele fez? Mandou lá pôr uma vasilha de 600 litros, onde era a loja de Mocal do Leite, ou que era, antigamente, e vem das casas de banho, tudo para ali, peça vasilha de 600 litros, e agora há dias veio o pedreiro, uma bombazinha elétrica, a espejar aquilo para dentro da garagem. Tem lá uma garagem que tem mais de 1000 metros quadrados, subterrânea. Epá, aquilo não pode ser. Sr. Presidente... Nós lá mandávamos coisas. Eu já vou responder. Já. É só moscas, a vizinhança lá ao pé, ninguém diz nada. Não sei porquê, parece que tem medo de falar. Está lá um doutor, um médico, tem lá uma vivenda, e só o doutor aí diz assim, epá, veja lá isso. Isso é assim. Temos que juntar todos. Eu já vou responder a isso. Já está? Mais alguma questão? Pronto. Muito obrigado. Eu só queria dar aqui umas notas e ao Pedro, obrigado por vir cá, infelizmente não é o primeiro morador que vem, já tivemos aqui outros moradores que nos vieram falar desta situação, e é uma situação que não é fácil de resolução também para o município de Santarém. E vou passar a explicar porquê.
porque as casas foram arrendadas. As pessoas não estão a ocupar, que é um pouco diferente desta última intervenção, onde o município já interveio, já escreveu para o CEF, os arrendamentos, as casas estão arrendadas, não estão ocupadas. Há uma situação que estamos a explorar, que no âmbito da RLIS, da Rede Local de Inserção Social e da Ação Social, está a ser trabalhada, que está a ser verificada, porque houve lá um morador que nos disse que há uma situação que pode não ser bem assim, mas também não vou dar aqui agora publicamente, podemos dar ali, que isso está a ser acompanhado. Agora vejam, os nossos técnicos da Ação Social já lá estiveram, da RLIS, da Segurança Social já lá estiveram, reforçámos a limpeza, já fomos retirar de lá muitos, desde pneus, desde sanitários, das coisas partidas, temos tido esse cuidado, só que todos os dias acontece. O reforço da iluminação foi bom, mas também não influi em nada destas matérias. Quero dizer que outros moradores nos fizeram também chegar queixas, não só por isto, mas também do barulho, porque às vezes são feitas festas no meio da estrada. Pronto, mas estou eu a dizer, agora, nós estamos a acompanhar isto no âmbito da RLIS, mas vejam, se houvesse, que foi o caso de outra situação que já falarei, em que há uma ocupação, muitas vezes as coisas não têm condições nenhumas, ou seja, ali há condições mínimas, apesar de para nós podermos não achar dentro de alguns parâmetros aquilo está. Eu vou reforçar isto novamente dentro da RLIS, vou reforçar a PSP, porque eu quero dizer que no âmbito do Conselho Municipal de Segurança, agora vamos estar a alterar o novo conceito, é uma das coisas que temos falado, não só nisto, porque havia ali outra situação próxima, que também era semelhante, mas aí estavam a ocupar umas casas que eram de uma entidade das Frigerantes, que era da Segurança, que era da Misericórdia de Santarém, portanto, essa terá outra tramitação, porque aí o proprietário poderá. Agora aqui os proprietários não reclamam, não aparecem. E que fique claro perante todos, porque a PSP diz-nos que o município de Santarém, neste aspecto, se quisermos apresentar uma queixa, não podemos nós apresentar a queixa, nem vocês podem apresentar, porque só o dono do imóvel é que o pode fazer. E eles pagando renda, ou mesmo que não paguem, eu também já disse isto à PSP, algo que eles vão ter que alterar na tramitação, não havendo uma queixa formal, eles não vão lá. Agora o município de Santarém já teve muitas reuniões sobre essa matéria, e eu acho que é uma coisa que vou ter que se calhar fazer num próximo Conselho Municipal de Segurança. Se calhar vou pedir a alguns moradores que estejam lá próximos, também para a PSP ouvir e perceber que é importante e que peça outro tipo de autorizações e que o faça. Mas, portanto, infelizmente é uma situação que já é a segunda vez que é falada, e, portanto, depois estamos a falar com questões de minorias étnicas, que também, do ponto de vista do acompanhamento que nós fazemos, e nós temos dentro do nosso Conselho de Ação Social, fazemos esse acompanhamento, mas são hábitos que muitos, para nós não aceitamos tão bem, mas que outras pessoas acham que é a maneira de eles viverem, e até acham que deve ser exaltado essa maneira de viver. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre as duas situações. Sobre o Sr. Fernando Ferreira dizer que nós temos um regulamento sobre isso, o vereador poderá fazer chegar, temos a nossa fiscalização, inclusive temos pontos com isso. Agora, era aquilo que eu ainda há pouco dizia, a questão daquilo que é o civismo das pessoas. Eu acho que deveria haver, e nós ainda há 2 anos fizemos campanhas sobre a questão dos dejetos dos cães, mas é uma questão da consciência das pessoas. Claro que nós varremos no dia a seguir, mas muitas vezes os cães todos os dias vêm à rua, não é? Portanto, fazemos sempre esse apelo. Não, eu sei, mas nós temos um regulamento e já autuámos, mas temos o regulamento, mas enquanto não está outro. Nós alteramos os nossos regulamentos para fazer tudo num só código, mas até lá os outros ainda está em vigor o que temos, e portanto os códigos que estão, e fará chegar
o que temos porque está. Não sei se está no site da Câmara, porque nós retirámos para publicar todos num só e poderá não estar sobre isso. Sobre a questão da Avenida dos Combatentes São Marcém. A vereadora já saberia desta matéria, já se mandou fechar aquilo, já se escreveu ao CEF, já em Taipar e portanto, aquilo está o município nessa, ou seja, também houve ali uma questão com o proprietário também, e nós vamos fazer uma intervenção nessa, também é com são aí com migrantes, mas portanto, também essa aí já está, porque tem outro enquadramento, mas é do nosso conhecimento e a vereadora e o vereador já sabiam por causa da intervenção que vamos fazer, que se nesse caso houvesse alguém que reclamasse, a coisa estaria feita. Muito bem. Diz, Pedro, diz isto, sim. Há aqui um pormenor importante que eu tenho que ressalvar, que tem a ver com o seguinte. O nosso objetivo, e quando eu perguntei se o orientamento era legal ou não tem nada a ver com, que era fácil, não tem nada a ver com o objetivo de expulsar as pessoas dali. Não tem nada a ver com isso. Sim. É porque nós somos a favor da integração. Tem a ver com isso. E é que quando maior for a nossa tentativa no sentido de integrar as pessoas, Claro. mais facilmente elas vão alterando os seus comportamentos. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver é com o facto de não serem todos os indivíduos que ali estão que fazem este tipo de comportamento. Portanto, nós estamos a falar de ciganos, mas a primeira família que ali chegou, não vive o homem mais velho, que está na forma de controla tudo aquilo, e eles não têm este tipo de prática. Os restantes que foram a seguir, é que têm este tipo de prática. Não moram exatamente na mesma casa, a entrada é uma entrada diferente, mas não é do lado. Portanto, quando eu perguntei isto, era no sentido de perceber se as casas estão dotadas de instalações sanitárias em condições. Eu tenho dúvidas de luz, tem, nós percebemos, temos luzes acesas. Agora, a questão de compreender famílias inteiras vêm fazer as suas necessidades básicas à rua, tendo uma casa bem em função em casa. Tem. Principalmente é isso. Essas outras questões, o facto das pessoas se juntarem, hoje são 3, hoje são 7 dias para trabalhar, eles estão dias lá estão, se saíram 8 horas para trabalhar, eles estão ali. Mas isso é aquilo que nós já sabemos. Okay? Pagar para que estas coisas funcionem não parece errado, acho que é uma forma de integração. Eu discuti se é melhor se não é, mas podemos ir fora. Então, já que há esses subsídios, já que há essas ajudas, já que há essa tentativa de obrigar as pessoas a ter o tipo de formação, pelo menos que depois estas coisas básicas sejam calculadas. Também para falar, não podemos confundir aqui conceitos. Sim, não está As pessoas confuso. fazerem festas na rua, quando os vizinhos se queixam, depois o problema é isto. Quando eu falo deste tipo de coisa, se as pessoas começam a ficar com situações que chateiam muito disto, eles com outras situações que são muito mais graves. Estamos a falar, por exemplo, agora já aconteceu mais do que uma vez, nós temos um cão. Vamos o cão à rua e fazemos questão de apanhar objetos do cão. É lógico. Como é lógico. Tá? Já aconteceu várias vezes a Joana encontrar um rapazinho que será na casa de 20 anos, calças para baixo, mas as necessidades que eles estão muito ligados de explicar. É verdade. Nós temos vizinhos que têm filhos pequenos e ficam com os filhos na garagem, não aproveitam o lar, porque está nojento. Deixa-me dar aqui uma nota que se passou também e que nós conseguimos resolver, que não é nosso e pensavam que era nosso, e depois numa reunião com a STAM, ao lado do presídio, nós há cerca de 3, 4 meses conseguimos resolver uma situação semelhante, mas aí após o dono, porque aquilo, o município de Santarém não é dono do presídio, é a STAM apresentou queixa à PSP, nós com a PSP e com eles fizemos. Portanto, aí houve a tal queixa formal sobre a situação. Do ponto de vista da ação social, nós trabalhamos essas situações, mas não havendo, não é fácil. E dar aqui também uma outra situação, que é o seguinte: nós, de acordo com os nossos regulamentos, para também todos nós, o município de Santarém tem 311 casas de habitação social. 311 casas de habitação social. Nós estamos a fazer um plano, isto decorre de projetos do Governo. Também temos planos de habitação local, onde estamos a verificar tudo isso. Mas a aposta, eu tenho dito isso, o que o município de Santarém está a fazer, a menos que haja dinheiro com fundos substanciais para o fazer, o município de Santarém não vai
neste momento, fazer novas casas de habitação social, que isto fique claro. O que nós estamos a canalizar-nos é para recuperar a que temos. É que manter 311 casas de habitação social não é fácil. Nós vamos recuperar o bairro de Alfães, aquelas que lá estão, uma outra é demolida, por causa também para criar ali um enquadramento verde, para aquilo não parecer tão guetizado, e são 1.200.000 euros. E depois temos mais 2 fases de recuperação de casas de habitação social, que já está a ser tramitado pelos nossos serviços. Portanto, para entendermos que muitas vezes pensam, mas se a Câmara tivesse uma casa de habitação social, poderiam para lá colocar as pessoas. Não. A Segurança Social também não tem as chamadas casas de abrigo que tinha de antes, ou seja, aquelas de emergência, que dava para uma semana, 15 dias, também já na Segurança Social já não tem, tinha ali em São Domingos. Portanto, nós não vamos ter essa situação. E o nosso regulamento permite uma coisa, que já trouxemos aqui, agora quando foi da questão do Vale de Santarém, se houver uma necessidade, nós durante 6 meses fazemos uma coisa. 6 meses pode ser renovável por 1 ano. Se alguém ficar, uma família, seja ela qual for, tenha problemas do ponto de vista financeiro, carências que sejam verificadas e atestadas pela Segurança Social e pelos técnicos da RELIS, nós pagamos 6 meses de uma renda, ou seja, damos 250 euros por mês para essa família ter uma casa. Claro que o diferencial terá que ser por eles, a água e a luz serão eles a pagar. Já é uma ajuda que se dá. Podemos estender isso até 1 ano, não sei se me estou a fazer entender, mas para isso tem que ser verificado, tem que ser nesse caso, ou seja, já lá foi a RELIS, já não cumpre nada destas situações. E, portanto, temos acompanhado isso, a doutora Elizabeth tem trabalhado isso com as técnicas da RELIS, e, portanto, continuamos a trabalhar. Há uma outra informação que está a ser explorada para verificar se podemos ir por esse caminho, mas vamos ver. Só para terminar, acho que algo fundamental é perceber se as casas têm ou não condições. Me parece Sim, mas... acho que isso é fundamental. Porque o que eu temo é que este tipo de comportamentos se torne cada vez mais complicado. Porque é o que nós assistimos normalmente neste tipo de grupos, não é? Que as coisas hoje começam e foi. E é exatamente o comportamento habitual que tem acontecido ali há um ano atrás. A coisa era muito tranquila, aumentando. E chega-se a um ponto que vai se tornar intolerável. De forma como... O que vou, com permisso aqui, que já vinha fazendo, mas é novamente reforçar dentro da polícia. Eu estava a dizer isto, e há pouco quando referi a questão do ruído que é feito, é porque o ruído é feito em espaço público, algumas vezes a horas que não deve ser, e isso também é importante, e é uma matéria que aí só a PSP pode atuar, mais ninguém poderá atuar. Relativamente a outras questões, porque também há outras questões que não são só essas, também é a PSP que tem que atuar, e portanto, e é nesse aspecto que estou a dizer. Sobre as outras matérias, nós temos trabalhado dentro daquilo que é o intervalo em que a Segurança Social pode trabalhar isso, e os nossos técnicos podem trabalhar, os técnicos da Segurança Social e os da RELIS, porque também isso é tratado diretamente com a RELIS. Muito bem. Dou, sim senhora. Dou. Faça favor, tem aí o microfone, pode falar, faz favor. Sim. Conhecemos. Não, mas fale. Não sou de fazer discursos preparados. Estou aqui o corpo inteiro para agradecer. Penso que o Sr. Presidente sabe porquê. Porque há uma coisa que é a minha humanidade tinha que fazer isto mesmo. Gostaria imenso que se deslocassem ao local onde resido para ver uma coisa que estava a pedir si, que era mesmo o termo, e como de telhas muito velhas e que um construtor, sabe-se lá onde foi encontrar também telhas velhas, conseguiu recuperar o melhor possível. Ainda um beiral que parece que é desviado. Ponha mais assim para ficar gravado. Ponha-se o microfone. Microfone. Para todo um beiral durante muitas e muitas horas, que parece um rendilhado, uma renda autêntica, e conseguiu, tudo que quis, retocar todas as paredes dessa mesma casa, e que estava mesmo que está, e a velhinha retocou-a toda a volta e deu-lhe pintura branco com uma barra cinza. Claro, muitas pessoas
Qual é que é, diga-me lá, qual é que é a morada? A morada é Rua de Malpique, não tem número de porta, é bastante conhecida porque faz esquina com a Rua da União, Alto do Vale. Ah, já sei o que é que foi. Já sei. Val de Santarém. Foi as demolições que fizemos coercivas. Acontece na última terça-feira, esteve lá uma grande comitiva, que eu preciso dizer lá o que é, desde a doutora Carla, penso que são engenheiros e arquitetos, uma senhora da Proteção Civil, a senhora da Ruiz, a doutora da Ruiz, a doutora Carla. Bem, o que é que acontece? Eu começo a ver um senhor com muitos papéis na mão e queria um outro das obras porque é que não tinham sido feitas em casa e queria entrar em casa. Claro que a casa está muito mal. Atenção que eu não venho aqui pedir mais nada, porque eu também já houve senhor Porfírio, não importa estar a dizer o nome, um dia na rua me disse, não queira tudo para si. Não, eu não sou tão egoísta ao ponto de querer tudo para mim. Nunca na vida quis tudo para mim. Aliás, eu todos os dias agradeço a Deus, e não só a vocês, porque eu acho que fui abençoada por isto, porque se há uma coisa que era a representação dos ossos de minha mãe, onde eu pus algumas fotografias da casa, e tanto tempo depois, que passou tanto tempo, alguém, que eu não sei quem foi, não deitou fora essas fotografias e teve em atenção a degradação daquele telhado, Maria Leonildo, já percebemos e queremos, pronto, agradecer também, já sei, agora quando perguntei, já me recordo. Só que o senhor Diga. inquiriu o outro, do porquê das obras não têm sido feitas de casa. Porquê? Eu vou continuar a apanhar muita água, com muitos lençóis a pôr na marquisa de janelas, ele verificou que as janelas têm plásticos nelas para não entrarem águas. Pronto. Eu disse, às vezes continuam a ventilar, ele calou-se. Pronto, é isto que eu vinha dizer, venho agradecer. Está bem, muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Eu só dizer que, relativamente à, ou seja, nós, à semelhança do que fazemos já no centro histórico, em algumas freguesias, estou a dizer, isso está verificado como empreitada que temos de demolições que estamos a fazer no Vale de Santarém e por via disso também fizemos algumas contenções periféricas, arranjar as casas que estão ao lado, portanto daí esses arranjos derivam disso mesmo. Muito bem, não sei se haverá mais alguma intervenção, não vendo, terminamos